Oi, oi, teste, teste. Pronto, doutor. Podemos? Podemos. Vou liberar o som em 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje a aula vai ser tanto eu quanto o Dr. Gabriel, né? Então, Dr. Gabriel, quando entrar aí, dá um oizinho pra gente aí. Na verdade, é a continuação, né, da aula passada, que foi sedanalgesia, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de intubação orotraqueal. E a gente vai tentar desmistificar um pouco essa dificuldade que as pessoas, que os médicos veem, essa dificuldade que alguns médicos têm, acredita que se tem, né, de intubação. Então, eu costumo dizer que a intubação orotraqueal, ela é 10% técnica e 90% calma e seguir os passos, né, que o Gabriel vai falar aqui na aula de hoje. Era para ele estar aqui comigo, mas houve um desencontro de informações. E aí ele vai fazer lá da residência dele e eu aqui do estúdio da Associação Médica de Goiás. Gabriel, alô? Segundo ele, tá entrando aqui. E aí, pessoal, já vou adiantar aqui sobre a sequência nossa, do nosso curso, tá? Então, o que seria o nosso módulo 2, tá? Já estamos com alguns nomes aqui, mas a gente vai jogar lá no grupo do WhatsApp também para vocês darem mais opiniões e ideias. Mas assim, só gente de ponta realmente, né? São pessoas bem renomadas na área, né? E aí vai ser, como a gente falou, as doenças, né? Então, a gente vai trazer um cirurgião cardíaco para falar de IAM e suas complicações, né? Um neurocirurgião para falar de AVC, tempo de janela, algumas particularidades, né? Por exemplo, paciente grande queimado, enfim. Vai ser muito bacana. Conseguiu as 1000 vagas, Maurício? Estamos terminando de organizar. Até semana que vem a gente dá as respostas. Talvez a gente vai conseguir liberar 1000 vagas, né? Mas a gente vai jogar lá no grupo primeiro, porque quem está participando para continuar seguindo para pegar a segunda certificação. Tá bom? Gabriel? Acho que o Gabriel não... Tô aqui já. Ah, tá aí já. Pode jogar os slides, por favor, Maurício? Você quer dar boa noite, pessoal, Gabriel? Pessoal, boa noite. A gente conversou um pouquinho semana passada, né? Então, a gente falou um pouco em relação à sequência rápida de intubação, a gente falou um pouquinho em relação à sedanalgesia. E hoje, até dando continuidade ao que a gente conversou semana passada, eu e o Leandro, a gente vai discutir com vocês em relação à intubação orotraqueal. Tá? Então, tudo que a gente discutiu semana passada em relação à sequência rápida de intubação vai servir de base para o que a gente vai fazer hoje. Tá?
O Leandro vai conduzir a grande parte da aula aí, mas a gente vai dividindo, vai falando junto, tá? A gente vai falar algumas particularidades em relação a VIA difícil, né, Leandro? É uma aula à parte, vamos colocar assim, né? A parte de VIA difícil, tá? Mas a gente vai dar uma pincelada para vocês pelo menos terem uma noção de quais passos vocês precisam pensar em relação a quando estiverem à frente de uma VIA difícil, tá? Então a gente vai começar falando de intubação convencional, tá? E depois a gente dá uma pincelada na VIA difícil, beleza? Qualquer dúvida pode parar, pode perguntar, eu vou acompanhando no chat também junto com vocês, beleza? Então, pessoal, hoje vai ser uma aula em conjunto nós dois, tá? Apesar do Gabriel falar que eu que vou conduzir, é ele que vai conduzir essa aula aí, porque essa aula é dele, tá? Inclusive, os slides são dele. Peço desculpas, não tivemos tempo hábil de programar os slides certinho, mas por isso que alguns slides a gente vai pular aqui, até porque ele já falou, para a gente não ficar sendo muito repetitivo. Mas, então vamos lá, só para lembrar, então, o Gabriel falou naquela aula que hoje em dia, né, no paciente que a gente tem um tempo hábil, ou seja, o paciente que não está em parada cardiorrespiratória, a gente deve se fazer a sequência rápida de intubação, né? Caso alguém tenha dúvida, né, a gente pode voltar lá no YouTube, a aula está lá disponível, né, rever a aula e depois seguir nessa aula aqui depois também, tá? Gabriel, eu acho melhor você conduzir, porque você tem mais competência do que eu nessa aula. Fale de humildade. Ó, então, pessoal, falando um pouquinho em relação à intubação para vocês, tá? A intubação, ela começa, né? Quando que a gente vai iniciar o processo de intubar o paciente? A gente decidir por intubar esse paciente, tá? Tem algumas coisas que nos levam a tomar essa decisão, certo? Então é aquele paciente que você olha para ele e fala, cara, eu preciso intubar esse paciente. Por que você toma essa decisão? Por que você faz essa pergunta? Um paciente que ele vai apresentar uma falha, ou pelo menos está numa eminência de falha, tá, da patência da via aérea. O que é isso? É um paciente que, muito possivelmente, essa via aérea dele não vai ficar mais... ele vai ter uma dificuldade de manter essa via aérea patente, de manter essa via aérea, entre aspas, aberta. Tá? Então, na falha, ou pelo menos na iminência da falha, a gente é obrigado a agir, né? A gente é obrigado a garantir essa patência da via aérea, garantir essa via aérea desse paciente, certo? Em relação à ventilação e oxigenação também, essa aqui foi a principal indicação, por exemplo, no COVID, tá? Então, um paciente que não conseguia manter a oxigenação por conta de uma doença pulmonar. O pulmão dele estava extremamente inflamado, ele não conseguia fazer troca gasosa, né? Não conseguia fazer hematose, e por isso o paciente precisava tinha uma indicação de intubação. E, por último, a gente entender que o curso clínico do quadro que o paciente está apresentando vai exigir uma intubação. Então, nesse contexto, o que a gente está falando aqui? Por exemplo, um exemplo meu, tá? Peguei uma paciente do SAMU, alguns anos atrás, era uma paciente de 22 anos, tomou um tiro, né? Teve um ferimento por arma de fogo em um ramo de mandíbula, tá? Esse paciente começou a fazer um hematoma nesse local, certo? Eu vi que estava fazendo hematoma para baixo também, um hematoma aqui deslocando o assoalho da língua dela. Então, é uma paciente que, se eu deixasse isso evoluir
até o momento que eu tivesse uma deformação da anatomia, né? Tivesse uma deformidade anatômica, até o ponto de falar assim, não, preciso entubar esse paciente, eu não conseguiria entubá-lo, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela seria uma VL, ela seria uma paciente de difícil intubação e muito possivelmente de difícil realização da criptorelostomia, tá? A gente tem um slide específico para isso, certo? Então, quando eu entendo que a paciente ela precisa, a patologia dessa paciente, o curso clínico do que essa paciente vem apresentando, vai cursar, ou, por exemplo, uma falha de oxigenação, ou uma falha na patência, ou uma alteração anatômica, por exemplo, etc., a gente opta por abordar essa via aérea. Tá? Então, um outro exemplo, cânceres de língua, cânceres ali na região de orofaringe. Por exemplo, a gente tem que fazer uma traqueostomia no paciente, só elencando para vocês, não na parte de intubação, mas por entender o curso clínico da doença, tá? Justamente para manter a VL patente. A gente entende que aquele câncer vai expandir e esse paciente não vai ficar com a VL mais patente. Tá? Gabriel, o que a gente vê hoje também muito, antigamente, como eu formei um pouquinho, né, já tem um tempinho, antigamente a gente se falava muito assim, eu vou entubar para proteger via aérea do paciente, né? Hoje a gente usa mais o termo de eu vou entubar para fazer neuroproteção do paciente. A gente sabe que protege via aérea, mas a gente quer mesmo é fazer o quê? Fazer uma neuroproteção daquele paciente, né? Para que ele não venha a ter hipóxia cerebral e aí ele ter uma sequela e um prolongamento de tempo de internação. Então, como o Gabriel falou, quando a gente vê que o curso daquela patologia está encaminhando para uma situação de não oxigenação, não ventilação, a gente vai pensar na intubação. É lógico que a gente não pode esquecer o que a gente já falou para trás, né? Toda aquela escalada de oxigenoterapia, né? Então, máscaras, né? VNI, máscara laríngea e tudo mais, né? A gente tem todas aquelas opções para trás, né? Antes de a gente pensar na intubação. E o tipo de coisa também, né, Leandro? A gente acaba entrando na falência de patente. O paciente não tem uma capacidade de proteger a via aérea, né? E isso iminentemente, por exemplo, se ele acumular secreção, etc., ele vai acabar numa falha de patência. E aí, se ele fizer uma pneumonia broncoaspirativa, por exemplo, ele vai cursar com uma falha na oxigenação também. Tá? Então, por conta de todos esses motivos, também, né, é indicada entre aspas, né, a proteção de vias aéreas para esse paciente. Na verdade, o que a gente está fazendo é mantendo essa via aérea patente. Tá? Ainda falando em relação à intubação, a gente conversou sobre isso na semana passada, tá? Os 7 P's que fazem parte da sequência rápida de intubação, certo? A única coisa por que eu trago separado, né? Expliquei semana passada para vocês. Então, em relação ao pré-tratamento, por exemplo, hoje a gente tem mais como uma forma, uma otimização do paciente, tá? Do que de fato um pré-tratamento, que antigamente a gente falava desse pré-tratamento, por exemplo, se um paciente tivesse indicação de fazer uma simpatólise, etc., ainda hoje, se esse paciente tiver indicação de simpatólise, por exemplo, uma dissecção de aorta, que eu tenho que entubar esse paciente, etc., esse paciente tem necessidade de fazer o pré-tratamento. Mas, como um todo, que a gente viu que se precisar otimizar pressão arterial dos pacientes, se precisar otimizar a oxigenação dos pacientes, a gente vai fazer isso aqui, tá? O posicionamento a gente discutiu semana passada, tá? Que convencionalmente ele traz o posicionamento depois da indução, certo? Acredito que para todo mundo faz mais sentido a gente posicionar o paciente antes da gente se adequar a analisar esse paciente, tá? Até porque numa sequência rápida de intubação eu vou ter 30 a 60 segundos o paciente intubado.
paciente bloqueado. E até eu promover esse posicionamento, etc. E a gente conversou também em relação até a otimização da pré-oxigenação, tá? Nessa questão do posicionamento também, tá? Então, não vou me esse slide é uma ordem cronológica, né? Então, a numeração dele é uma ordem cronológica. E o que o Gabriel quis falar do pré-tratamento, pessoal, de otimizar, vai entrar na aula dele que ele falou sobre o fentanil e midazolam, né? Que assim, é igual ele deixou bem claro, não se recomenda ser a primeira escolha, nem a segunda, nem talvez a terceira, mas nós sabemos que na nossa realidade é a primeira escolha, né? Então, se você está diante de um paciente com hipotensão, por exemplo, você vai ter que fazer esse pré-tratamento, essa otimização, porque senão o seu paciente vai parar, tá? É muito comum o paciente parar pós-sedação, intubação, e reanimar ele voltar justamente porque você não fez esse pré-tratamento adequadamente. Então, isso a gente vê demais no SAMU. A gente vai fazer resgate, chega lá, não, tá em parada. Mas o que foi que aconteceu antes de parar? Não, fez indução para fazer a intubação do paciente. Então, esse pré-tratamento, principalmente para a nossa realidade, que é o fentanil com midazolam, a gente tem que isso tem que estar bem na nossa cabeça para não esquecer de pular essa parte. É aquela questão, né, Leandro? O colega vira pra gente e fala assim, não entendi o que aconteceu. Eu intubei, a intubação foi tudo certo, não teve nenhum tipo de intercorrência durante a intubação, mas ele parou logo após. Então, o parar logo após está muito relacionado a como que esse colega induziu esse paciente, tá? Um caso que eu gosto de falar, assim, que a gente pega bastante, né? Por exemplo, uma cetoacidose diabética, vamos colocar assim, o paciente está fazendo frequência ali de 40, 30 e tantos, justamente para tentar lavar o CO2 e compensar a acidose que ele está fazendo. Tá? Então, o paciente extremamente taquipneico, geralmente não é um paciente que está dispneico, ele está taquipneico, tá? Para jogar esse CO2 para fora, tá? E a hora que você faz o fentanil nesse paciente, que a gente conversou semana passada, ele vai fazer uma bradipneia, tá? A hora que o fentanil ele atingiu o receptor Mi, esse paciente vai fazer uma bradipneia. Então, você vai cortar o mecanismo de compensação desse paciente. Esse paciente vai parar, tá? Se ele tiver ali com potássio de 7, ou potássio não, desculpa, se ele tiver com pH ali 7, 6.9, que a gente vê o paciente uma acidose metabólica muito importante nessa cetoacidose diabética, esse paciente vai perder o mecanismo de compensação, esse paciente vai parar, tá? Esse paciente vai parar. Da mesma forma, na hora que você terminar de intubar esse paciente, se você não ajustar seu ventilador, se você não colocar uma frequência alta no ventilador, ele também vai parar, porque ele vai ficar dependente de você e você não está fornecendo o que ele precisa para fazer essa compensação, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, aí já vou lançar a primeira polêmica. Então, nesse caso, se um paciente tá, sei lá, um carbonato de 3, um pH de 6.8, cara, antes de intubar esse paciente, eu quero ver quem vai jogar a primeira pedra que não fale um pouco de carbonato antes do paciente. Tá? Então, até como forma de, muito entre aspas, como forma de proteção para esse paciente. Tá? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Tá? Precisa pensar realmente muito nisso. Beleza? E aí, pessoal, só para complementar, igual eu estava falando no começo da aula, antes do Gabriel entrar, você fazendo esses 7 P's aqui, eu vou falar, a sua taxa de sucesso de intubação ela vai aumentar exponencialmente, tá? Eu costumo brincar assim, é lógico, existe via aérea realmente difícil? Existe, né? Tem via aérea que é só com broncoscópio para fazer intubação, existe, isso existe, mas não é a realidade que você vai pegar em toda a sua carreira médica, entendeu? Então, eu acredito que você fazendo esses 7 P's aqui, a sua taxa de sucesso vai crescer exponencialmente, que você vai chegar ao ponto
acho que você vai falar assim, poxa, depois disso eu não vi via aérea difícil mais, né? Porque assim, a via aérea difícil ela não vai chegar no nosso dia a dia, né? Então, seguindo esses 7 passos, vocês vão ver que praticamente acaba o problema de intubação de vocês. Em relação à VL difícil, a gente tem que 96, 97% das vias aéreas são vias aéreas fáceis, né? Então, a vasta maioria das vias aéreas são vias aéreas que, se o intubador, vamos colocar assim, for uma pessoa com um mínimo de experiência, vai conseguir acessar essa via aérea. Tá? A grande questão é o que a gente vai fazer nos 3, 4%. Se você entubar muito o paciente, uma hora esses 3, 4% vai chegar, não vai ter jeito. Mas assim, igual o Leandro falou, se a gente fazer um posicionamento bem feito, se a gente fizer um pré-tratamento bem feito e volta a falar, paralisar esse paciente, muito possivelmente, tá? Esse paciente ele vai, muito possivelmente esse paciente, a gente vai conseguir acessar essa via aérea desse paciente sem grandes dificuldades. Né? Então, vejam que tudo que a gente fala, né, é uma soma. A gente vai somando conceitos justamente para vocês irem construindo essa questão de como que você sabe a aérea e entre outras coisas que a gente já conversou aqui. Tá? Bom, aqui ó, um slide. Ele tem todo os tempos, né, do manejo de aéreo, dessa sequência rápida de intubação. A gente já conversou sobre ele na aula passada. Tá? Então, a sequência rápida de intubação, ela tem uma duração em torno de 10 minutos. Tá? Pode ser mais rápido que isso? Pode. Pode ser mais demorado que isso? Pode. Onde você gastaria mais tempo justamente na pré-oxigenação e no pré-tratamento. Tá? Eu acho que é o principal. O posicionamento é rápido de fazer. Tá? O posicionamento é rápido de fazer. Mas a pré-oxigenação e o pré-tratamento são passos, assim, fundamentais. Tá? A gente vai ver no slide um pouco mais para frente também. Um paciente mediano, vamos colocar assim, um paciente de 70 quilos. Se você fizer uma boa pré-oxigenação dele, se ele não tiver uma patologia pulmonar, se, por exemplo, a indicação dele for uma eminência de falha de patência de via aérea, por exemplo, você pode ter até 8 minutos para intubar esse paciente com ele saturando acima de 90%. Tá? Então, e a gente vai ver isso também. Cara, tentei 3 vezes, não consegui. Se tiver um colega um pouco mais experiente, ele pode tentar também. Ele tentou também, não conseguiu. Vocês têm tempo hábil, tá, para fazer uma cricotireostomia, por exemplo, com um paciente saturando acima de 90%. Tá? E é importante que vocês saibam reconhecer uma via aérea potencialmente difícil. Por quê? Se a via aérea for potencialmente difícil, você já vai parar e falar, cara, deixa eu chamar mais uma pessoa, eu vou querer começar a abordar essa via aérea já com o colega do lado. Tá? Não tenham preciosismo. Tá? Não, ego. Tá? Infelizmente, médico tem muito ego. Não tenham. Tá? Não precisa entubar de qualquer jeito. Não precisa. Você precisa garantir que seu paciente está oxigenando, você precisa garantir que seu paciente está vivo. Tá? É o principal. Então, tentei 4 vezes. Cara, não continua. Porque você vai se colocar em risco, vai colocar seu paciente em risco. Tá? Beleza? Bora pra frente?
Bom, então, a gente falou da preparação na aula passada, tá? Eu não vou me delongar aqui em relação a isso, certo? A preparação, a gente vai escolher o laringo, vai escolher as medicações, vai testar o acesso venoso, vai escolher qual lâmina você quer, qual tubo, se quer um tubo reserva, não quer, se quer o aspirador ligado, não quer, tá? Então é nesse momento que você vai se preparar, literalmente, para abordar essa via aérea, tá? E aqui é aquela coisa do mitigar pode ir lá na farmácia e pega tal coisa para mim. Tá? Uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante de falar aqui é, por exemplo, se o paciente está limítrofe ali, ele está com uma pressão, olha lá, está com 10/6 ali, vai. Então ele está com uma pressão mais limítrofe. A histórica dele está acima dos 90, certo? Mas é uma pedra limítrofe. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu já aqui montar a droga vasoativa para esse paciente, deixar essa nora, por exemplo. Deixa meio melhor na bomba, deixa 1 ml na bomba, 1 ml de nora para esse paciente em 10 minutos, muito possivelmente não vai mudar a vida dele. Tá? Só que, se na indução você perceber que esse paciente está ficando hipotenso, é muito mais fácil, muito mais rápido você aumentar a infusão de uma droga que já está correndo, tá? Do que pedir para preparar essa droga e iniciar. Tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, a média, tá? Para começar droga vasoativa para um paciente, vou dar esse estudo, se não me engano, foi nos Estados Unidos, gira em torno de 14 minutos. Tá? Sentido a gente já deixar essa hora correndo, cara, se eu precisar eu aumento a vazão. Tá? Vou realmente precisar otimizar a pressão desse paciente, já tá lá. Beleza. Acho que aqui ok. A gente já tinha discutido também na semana passada. Só não esquecer de testar os equipamentos, viu, pessoal? Eu arrisco falar aí que 100% dos médicos já passou com problema com ambu, né? Numa intubação aí. Então, sempre testar, né? Ambu montado errado, aspirador que não funciona, laringo sem pilha. Então, isso aí tudo faz parte dessa preparação. Uma coisa que a gente fala também, né, Leandro? Seu laringo ele vai falhar na hora que você visualizar a via aérea. Então, na hora que você visualizar a via aérea, você fala, não vi, ele vai apagar a luz. Tá? Porque geralmente é a hora que você coloca mais pressão na lâmina. Então, quando você for testar esse laringo, coloque pressão na lâmina. Tá? Só o acender da luz não é considerado um teste efetivo. Tá? Então, não vou entubar, vou brilhar aqui nessa via aérea, tô vendo tudo. Na hora que você vê tudo, ele vai apagar. Garanto. Eu já passei por isso algumas vezes até aprender a colocar pressão. Aqui, o que eu trago para vocês é um estudo que saiu ano passado, se não me engano, em junho do ano passado, que foi o Device, tá? Ele comparou a videolaringoscopia com a laringoscopia direta. Ele foi pausado por futilidade, tá? Justamente porque eles viram já na pré-análise do estudo que era óbvio que a videolaringoscopia é muito superior à laringoscopia direta. Esse 85/70, tá, que eu trago para vocês nesse gráfico, é a taxa de intubação na primeira tentativa, sendo que o vídeo tem uma taxa de intubação 15% maior que a laringoscopia direta. Tá? Então, assim, é infinitamente maior. Tá? Infinitamente maior. Vou passar.
O tempo também, né, Gabriel? O tempo é muito menor. Muito menor. O tempo é muito menor. Para você conseguir acessar a via aérea, tá? O tempo é bem menor. Tá? Bem menor. Pessoal, então, assim, só vantagens. Só vantagens. E uma coisa que a gente... Por coincidência, hoje fez um contato comigo um importador. Eles estão trazendo vídeo laringo, aqueles com a tela de LCD, pro Brasil já, que chega aqui a R$6.000. Então, assim, não justifica, né, o serviço não ter. Talvez justifica o médico ainda não ter, né? Porque você ficar levando, estraga e tudo mais, mas o serviço não ter é algo, né, bem complicado. E é o tipo de coisa que a gente discute no curso também, que assim, hoje existem lariнгos impressos em impressora 3D. No Mercado Livre você acha isso muito fácil, tá? O kit do laringo com todas as lâminas, adulto, pediátrico, inclusive com lâmina hiperangulada, tá? Gira em torno de 600, R$700. Tá? Então, assim, se o médico quiser realmente ter um vídeo laringo, é menos que o valor de um plantão. Tá? Tá? Que é uma brincadeira que a gente faz na aula, deixa quieto. Ó, em relação ao uso do bougie, esse aqui foi um estudo que foi feito também, foi publicado na JAMA. Ele chama bougie, tá, o estudo. Ele provou que entre o bougie e o tubo com guia não tem diferença, tá? Em relação à taxa de intubação na primeira tentativa. Porém, aqui não foi utilizada videolaringoscopia, tá? Então, a gente tem esse viés, vamos colocar assim, tá? É o tipo de coisa que, se você tem disponível, eu acho que faz muito sentido você usar o bougie. O Leandro, por exemplo, tuba todo mundo com bougie, tá? Então, a primeira tentativa dele já é com o bougie, certo? Eu acho que faz muito sentido, tá? Acho que realmente faz muito sentido. Justamente porque a gente tem uma taxa melhor. Então, assim, se você vê um Cormac 3, por exemplo, você consegue tatear, você consegue passar o bougie ali de forma muito mais fácil, muito mais eficaz do que, por exemplo, passar o tubo guiado. Tá? Mas é o tipo de coisa assim, cara, eu não tenho bougie, eu tenho guia. Tá? Uso o tubo com guia. O tubo fica mais rígido e ele fica mais fácil de trabalhar. Tá? Então, o guia é onde junto, é um advento, vamos colocar assim, para te auxiliar. Então, se é um auxílio, por que você não vai usar um auxílio? Então, assim, pelo menos na minha cabeça, não faz tanto sentido. Tá? Então, assim, se você tem um bougie, já vai com bougie. Se você não tem, pelo menos o tubo com guia. Tá? Pelo menos o tubo com guia. Uma coisa que eu acho interessante falar com vocês também, uma dica mega legal que a gente fala durante os cursos também, é o tubo moldado como um taco de hóquei, tá? Que é o estudo que falou isso, fala que é straight to the cuff. Então, você tem o tubo orotraqueal, tá? Você passa o guia, né, no tubo, a hora que chegar ali por volta, a hora que chegar perto do cuff, aí sim você faz a dobra no tubo. Ele vai lembrar um taco de hóquei. Tá? Por que a gente fala isso? Para vocês abordarem a VHL de uma forma mais lateral, tá? E não trabalhar com tubo, por exemplo, eu estou laringoscopando. Se eu venho com o tubo por cima, eu acabo obstruindo meu campo de visão. Tá? Então eu perco contato visual com a via aérea. Eu trabalhando com ele de lado, eu consigo ver a via aérea, eu consigo ver meu tubo acessando a via aérea sem perder o campo de visão, tá? Sem perder o contato visual com a via aérea. Então isso é muito interessante, tá? Isso é muito, muito, muito interessante. Beleza? O que não acontece com o bougie, né? Não acontece com o bougie. E o bougie você pode trabalhar ele de forma lateral também.
E Você assim, pode aquela técnica que a gente usa, que a gente segura o buge, né, com a mão, que a gente consegue angular ele também, facilita demais. Assim, eu tenho já... Logo que eu formei, quando eu fazia mais medicina intensiva, eu fiz um curso lá em Campinas com o Tércios, né, que é um médico intensivista, já até falecido, e ele me apresentou o buge, e aí eu já desde lá sempre usei o buge. Mas hoje eu uso muito mais o buge por conta de trabalhar no APH. Então o meu paciente ele sempre vai ter vomitado, vai ter sangue, a via aérea não vai estar aquela via aérea clara para mim ali na cara do gol. Então, com o bujo eu consigo fazer uma intubação mais tranquila, mesmo tendo sangue obstruindo ali para a visão, né? Então, assim, e também é aquele negócio, eu já tento a minha melhor chance, eu já tento de primeira, não vejo o porquê não tentar, né? O paciente sempre vai ter comido uma feijoada antes de ir para emergência. Sempre, sempre. Tá? Sempre. O que o Leandro está falando em relação a essa técnica do manuseio do buge, tá? Esse aqui é o buge que eu usava no SAMU, tá? No APH. Ele já está com uma melhora, uma memória muito importante, porque a gente ficava na mochila. Só que você tem duas formas de fazer para mudar a ponta aqui do buge. Deixa eu só... Só para mostrar para vocês, porque aí com o plano de fundo fica ruim. Então, ó, você tem o buge, tá? Que o Leandro tá falando, se você precisar angular mais o buge, alguma coisa do tipo, você tem duas formas de pegar ele. Então, dessa forma, você só fechar a mão, você vê que você consegue o ângulo de ataque dele, tá? Então, se você precisar que ele suba, que ele desça, enfim, forma, tá? Como tá passado aqui, ou pode ser feito dessa forma também. Tem gente que fala que é pistol grip, aí é gosto do cliente, tá? É gosto do cliente. Mas é bastante interessante. Bastante interessante. Tá? Beleza. Bom, aqui um pouquinho dos preditores de artifício. Tá? Vou focar mais no Roman e no Lemon. Tá? Já são quase 8h10. A gente nem chegou na... Essa aqui é uma aula que eu dou geralmente em 2h30, né, Leandro? Isso aqui eu falo uma matraca. Então, vou focar mais no Roman e no Lemon. Tá? O Roman é um mnemônio que a gente utiliza para ventilação bolsa válvula máscara. Tá? E o Lemon para intubação orotraqueal. Tá? O Roman, então, se o paciente já foi irradiado no pescoço, se ele tem algum tipo de obstrução. Tá? Então, por exemplo, o paciente tem uma necessidade de intubação, por exemplo, porque ele fez aspiração de um corpo estranho. Ele vai ter uma obstrução. Então, ele vai ser mais difícil de ventilar, não tem como. Tá? Uma lamparte, infelizmente, a gente não vai conseguir ver no paciente. Lamparte, né? 1, 2, 3, 4. O paciente sentado, tá? E fazendo uma exposição voluntária da língua. Então, você não vai virar para o seu paciente na emergência e falar, ó, o senhor pode sentar para eu avaliar sua lamparte, por favor? Isso não vai acontecer. Tá? Geralmente o que a gente vai ver é o Cormac Lehane. Tá? Lembrando que Cormac Lehane foi estudado com laringoscopia direta. Não foi estudado com videolaringoscopia ainda. Tá? As classificações de Cormac Lehane são para laringoscopia direta. Óbvio que a gente acaba usando as classificações porque a gente tem a visualização também pelo videolaringo. Tá? Porém, em comparação, o paciente é sei lá, um Cormac Lehane 2, na videolaringoscopia, por exemplo. A gente espera que esse paciente seja um Cormac Lehane 4 na laringoscopia direta. A gente não tem essa relação. Tá? A gente não tem essa relação.
que a gente já tem provado inúmeras vezes? O videolaringo, ele traz um core McLernan superior, tá? Superior que eu falo assim, melhora a visualização, tá? Então isso a gente já tem provado. Agora, se existe uma relação entre o core McLernan com a laringoscopia da vídeo, isso não tem, tá? Até porque você pode ter um core McLernan grau 1, sei lá, e tá usando uma lâmina hiperangulada. Você não vai conseguir esse tipo de visualização numa laringoscopia convencional, tá? Justamente porque o ângulo da lâmina muda. E em relação ao Lemon, tá? Voltando. Se o paciente é muito idoso, tá? Ou, principalmente porque aí vai cursar com uma rigidez óssea, etc., da viária cervical, ou da coluna cervical, desculpa. E se o paciente não tem dente, possivelmente você vai ter dificuldade para ambusar, tá? Porque o ambu, na hora que ele encaixar a máscara, se o paciente não tem dente, ele não encaixa um dente no outro, tudo vai fechar, tá? Aquela vozinha que a hora que tira a dentadura fica com a boca, né? Então tudo vai fechar, tá? E a possibilidade de você acabar obstruindo a via aérea desse paciente é muito alta. Então, para ventilar, pode ser até mais interessante você deixar a dentadura, tá? Para entubar, você vai ter que tirar, tá? Mas para ventilar, talvez seja mais interessante que deixe a dentadura. E tem uma outra técnica também de você apoiar a bolsa válvula máscara no lábio inferior. Tá? Você faz a inversão do lábio inferior, apoia a bolsa, ou apoia a base da máscara no lábio inferior, tá? Na inserção aqui da mucosa, tá? E faz a ventilação do paciente. No Lemon, você vai olhar, avaliar, tem uma lampate também, se tiver algum tipo de obstrução, e o pescoço também, se tiver de colar cervical, tá? É preditor de via aérea difícil, o uso do colar cervical, tá? Se tiver algum tipo de obstrução, óbvio, se o paciente tiver uma obstrução de via aérea ou superior ou inferior, obviamente vai ser mais difícil de tubar, tá? Chamo muita... Gabriel, só perguntar ao pessoal o que eles acham. Pode tirar o colar cervical para fazer intubação ou não? O que vocês dizem aí? O paciente chegou. Vamos complicar um pouquinho mais. O paciente está com suspeita de trauma raquimedular. Pode tirar o colar cervical ou não? Eu não Aproveite a Eletrolíquido de restrição do movimento de coluna, mas qualquer coisa a gente complementa aqui. A Kátia já falou que não, hein? E pode ou não tirar o colar cervical? É boa, mandou bem. Bem lembrado. E aí, pessoal? E aí? Você sabe que Juliana, agora vocês já sabem que o colar vai predispor uma via aérea difícil. Você vai correr o risco de deixar de entubar aquele paciente ou não? Via aérea seria prioridade. Arthur, via aérea seria prioridade. Beleza, aí você garante a via aérea dele, dá uma tetraplegia para ele. E aí? Ó, no trauma, nossa prioridade, por que a gente põe um colar cervical? O objetivo do colar cervical é uma estabilização da coluna cervical, tá? Estabilização. Quando o paciente não está de colar cervical, o que a gente faz para estabilizar a coluna cervical desse paciente? O que a gente usa? Chegou na cena, não está com colar cervical ainda. O que você usa para estabilizar a via aérea desse paciente? E aí, gente? Exatamente. Então, você vai usar só as mãos. O que você pode fazer? Você pode abrir o colar cervical, tá? Enquanto alguém estabiliza a coluna cervical, tá? Então, se a coluna cervical estiver estabilizada, você tem autorização para abrir o colar cervical, tá?
ou mesmo retirar o colar. Eu, particularmente, não retiro o colar completamente, porque eu abro, tá? O colar cervical, ele pega toda a região da base da língua, tá? E ele vem realmente, ele pega aqui, ele tem um stop aqui. Na hora que você abre o colar cervical, quando você vai fazer a laringoscopia, quando você vai fazer o movimento para cima e para frente, a base da língua está toda liberada, tá? Então você consegue fazer essa movimentação de partes moles que a gente precisa fazer essa anteriorização. Você consegue fazer essa mobilização sem a resistência do colar cervical, tá? Então, sim, você pode abrir o colar cervical desde que outra pessoa esteja estabilizando a cervical para você, tá? E isso vai, inclusive, otimizar sua laringoscopia, tá? Mas a pessoa tem que ficar dedicada à estabilização da coluna cervical. Cara, não tem ninguém para estabilizar a coluna cervical. Sou eu e a enfermeira. O que eu faço? Não faz. Você vai ter que entubar com colar, tá? Aí entra pra aceita, né? Aceita que dói menos. E você vai ter que entubar com colar, não vai ter como, tá? Mas se houver a possibilidade, pode abrir o colar, tá? Estabilizado a cervical e fazer a intubação. Beleza? Não vou falar dos outros todos para vocês, porque senão a gente vai gastar muito tempo e a gente já está quase estourando o tempo. Posicionamento a gente já falou aula passada, tá? Eu não vou ficar repetindo também. Então, sniffing position, a gente já falou em relação à realização da rampa também, tá? Então, na rampa, pensem em pacientes obesos, tá? Outra coisa também, se sua maca permitir, é interessantíssimo trabalhar essa questão da elevação da cabeceira, tá? Ponto importante, geralmente essas macas de pronto-socorro, elas elevam só aquela bandejinha, tá? Ali na cabeça do paciente. Muito possivelmente você vai prejudicar sua laringoscopia, porque você vai levantar, você só levantar a bandejinha ali, você vai fazer isso aqui com a cabeça do paciente, tá? Então você tem que trabalhar com a cabeceira, que eu falo, é tronco, tá? Se conseguir mobilizar tronco, aí sim é interessante. Beleza? Alguma coisinha, Leandro? Não. Tranquilo. Beleza. Aqui é um videozinho, só mostrar para vocês em relação ao seguinte, o quanto a sniffing position muda a abertura da via aérea, tá? E, inclusive, vocês podem tirar a indicação do paciente de intubação posicionando. Se ele tiver uma patência, uma falha de patência, por exemplo. Você consegue passar o vídeo aí para mim, Maurício? Por posicionamento, vocês conseguem mitigar isso. Tá? Vocês conseguem mitigar isso. Eu já aconteceu comigo. O paciente saiu da indicação da intubação depois que a gente fez a rampa e colocou ela em position. Tá? Só para vocês terem um comparativo aí uma ressonância e ele vai fazer uma extensão e colocar isso em position. Olha o que era a via aérea antes, que virou a via aérea depois. Tá? Então, se otimiza muito, 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 muito. Para oxigenação, enfim. Que é tudo otimizado por conta disso. Tá? Beleza. Posição do operador também. Tá? É interessante que vocês tragam esse paciente, pelo menos até aqui a seu esternoctifoide, tá? Então, você não vai até a via aérea vem até você, tá? Interessantíssimo isso também, certo? Pode passar, né? Aqui em relação ao que a gente já falou da pré-oxigenação, tá? É muito interessante que vocês façam pré-oxigenação. Se possível for, não ventilem os pacientes. Pré-oxigenar e ventilar são duas coisas muito diferentes. Por que a gente fala para, se possível, não ventilar? Para você não estender o estômago desse paciente. O paciente bloqueado, ele não vai vomitar. Tá? Ele não vai ter prensa abdominal para poder vomitar. Só que ele pode regurgitar se o estômago estiver muito cheio.
tá? Então, na hora que você bloquear, você vai relaxar o esfíncter. Então, ele pode regurgitar? Pode. Ele não vai vomitar, ele não vai fazer prensa abdominal, o estômago dele não vai contrair. Só que o estômago é igual um balão. Se você enche ele de ar, a hora que você soltar a boca, vai voltar, tá? Então, outro motivo para a gente trabalhar também com cabeceira. Usem a gravidade a seu favor, tá? E aqui, igual eu falei para vocês, o paciente medião, né, um paciente de 70 quilos, você tem até 8 minutos antes que esse paciente sature abaixo de 90. Tá? Então, é bem interessante. Aqui a gente tem alguns conceitos de flush rate, etc., mas não vou entrar tanto nisso também. Ele pode pré-oxigenar tanto na bolsa válvula máscara, né, 15 litros, como na máscara não renalante também. Como na máscara não renalante. Tá? Totalmente São ambos eficazes. Ambos são igualmente eficazes. Tá? Aqui é o EPOX, tá? É um estudo bem legal também, que ele traz o uso do catéter nasal, catéterzinho nasal mesmo, tipo óculos, tá? No contexto da pré-oxigenação, para fazer um fluxo aqui em via aérea superior desse paciente, não deixar acumular CO2 e dessa forma você conseguir alongar também seu tempo de apneia, tá? Então, só para vocês saberem como que funciona. Então, a gente vai colocar o ambu ali, por exemplo, 15 litros, e o catéter nasal embaixo da máscara do ambu, tá? A gente vai colocar ele a 6 litros. Então, faz toda a pré-oxigenação normalmente, tá? Obviamente, você vai tirar a fonte de O2 quando você for laringoscopar. Tá? Então, você vai tirar o ambu quando você for laringoscopar. Fonte de O2 aqui, vamos colocar que é sempre a de maior FO2, vamos colocar assim. Você vai deixar o catéter, quando você for retirar essa fonte de O2, aumenta esse catéter para 15 litros. Tá? Você vai causar um turbilhonamento de gases na região aqui da orofaringe, da via aérea superior, da hipofaringe também. Então você vai causar um turbilhonamento e vai conseguir expelir esse CO2 que o paciente está formando enquanto você está laringoscopado. Tá? Isso é muito legal, vale a pena dar uma lida. Para tratamento a gente já falou bastante aqui, tá? Então aqui ainda faltou um estudo. Então tem 3 que eu gosto muito, assim, que é esse da Sociedade de Anestesia, tá? Que ele fala em relação à via aérea difícil. O WOLS é a bíblia do manejo de via aérea, tá? Na emergência. E tem um outro também, se eu não me engano, é da British Society de anestesiologia. Muito bom. Esse aqui que tá aqui é da British e o outro é da American Society. Tá? São estudos excelentes. E aí é questão da otimização. Tá? Então, se o paciente está hipoxêmico, otimiza a parte da hipoxemia. Se o paciente está hipotenso, otimiza a parte da hipotensão. Tá? Basicamente, o que ele fala nesses 10 tópicos são isso. Beleza. O que o Walls traz ao via aérea crash, tá? Que é mais ou menos alinhado com os 10 pontos anteriores também. Tá? Então, basicamente, otimizem seu paciente. Isso vai mudar muito a vida de vocês. Tá? Nossa. Paralisia e indução. A gente conversou vastamente na aula passada. A gente teve uma aula só disso. Tá? Então, a gente não precisa entrar aqui. Tá? Pode passar também, mano. Porque senão não vai dar tempo, não. Pode passar. Pode ir. Beleza. Conversamos. Esse aqui é um negócio bem legal. Tá? Esse aqui é um diagrama do Josh Farkas, um estudo que ele fala em relação à sequência de drogas. Tá? Então, o que a gente tem usualmente? O indutor, que ele traz como a ketamina, tá? E o bloqueador, que é o rocurônio. Como eu falei para vocês, essa aqui é a minha dupla dinâmica na UTI. Tá? Ketamina e rocurônio, óbvio.
A maioria eu uso essas duas drogas, porém eu individualizo caso a caso. Tá? Se, Gabriel, você já precisou fazer simpatólise na UTI? Já. Então, pô, você já entubou com fentanil? Já. Tá? E intuba até hoje. A grande questão é individualizar caso a caso. Tá? Então, se o meu paciente tem indicação de fentanil, eu faço fentanil. Lembrando que aí já não é mais sequência rápida de intubação. Tá? Sequência rápida de intubação, a gente não fala em uso de analgésico para o paciente. Indutor e bloqueador muscular. Óbvio, como a gente conversou na aula passada, se eu posso juntar as duas coisas numa droga só, que é o que a gente faz com a ketamina, ideal, tá? Ideal. Inclusive, os meninos me deram uma camiseta fim de semana passado, topíssima, tá? Então, eu gosto pouco de ketamina, eles sabem. O que pode passar também é só um videozinho demonstrativo. Beleza. Então, aqui só mostrando para vocês em relação à intubação de um paciente, tá? Então, visualização da via aérea, uma visualização subótima na videolaringoscopia, tá? É isso que a gente busca mesmo, tá? Tirado o guia, o paciente está entubado, tá? Pessoal, Pode passar. no curso, na prática, a gente ensina a técnica da laringoscopia por vídeo é diferente da laringoscopia convencional, tá? Então, quem estiver pensando em adquirir, ou chama a gente, ou faz o curso, ou dá cursar, ou um curso de via aérea difícil, para você aprender a entubar com um vídeo laringo. Beleza. Então a gente fez tudo, laringoscopia não vi nada, tá? E a gente está falando de via aérea difícil, tá? Então, aqui é um Cormac 4, eu não vejo nem epiglote, tá? Aqui é o terror de todo mundo, tá? Então, só para trazer para vocês alguns tipos de protocolos, tá? Que estavam lá naquele estudo. Então, você vai fazer toda a pré-oxigenação, você vai fazer o checklist, etc. O laringoscopou, conseguiu entubar? Maravilhoso. Tá? O plano A deu certo. Tá? Você tem até 3 tentativas para entubar. Tá? Hoje falam-se, inclusive, em 2 só. Tá? Se você falhar nessas tentativas, na primeira tentativa você falhar, você já pode lançar mão de alternativas. Tá? Então, se você tiver o vídeo, já pede o vídeo. Se você tiver material de VLFI, se você tiver material de trico, por exemplo, isso já é interessantíssimo. Estar próximo a você, tá? E, obviamente, você vai chamar por ajuda, tá? Se você ainda assim, com esses, com, por exemplo, o videolaringoscópio, tentou, não conseguiu, uma via aérea falha, tá? Uma intubação falha, na verdade, obviamente, o colega já tem que estar a caminho, pelo menos, tá? Esse paciente, esse paciente, depois de resgatado, esse colega que chegou, se mais experiente, pode tentar 3 vezes, tá? Se ele não conseguir, vocês vão tentar ventilar esse paciente. Ou, se esse colega não conseguir entubar, é uma situação de não entubo, e aí você tem uma situação já, entre aspas, ruim. Se você passou o dispositivo supraglótico, tá? Então, se eu passei máscara laríngea, se eu passei um tubo, uma máscara laríngea, um tubo laríngeo, e eu não consigo ventilar esse paciente, ou seja, eu não consigo oxigenar esse paciente, você tem uma situação de não entubo, não ventilo, tá? Obviamente, pior dos mundos, só que nesse momento você tem que indicar a crico,
tá? Uma grande questão que a gente vê aqui são os colegas com muita dificuldade na indicação da clico, tá? Então, até você chegar aqui, o paciente ter, assim, colega chegar, tentar entubar, vocês tentarem resgatar, não conseguir resgatar, etc., o paciente já está saturando 40, tá? O que é a questão? O seu paciente está lá saturando acima de 90, certo? Você teve 8 minutos para chegar nesses 90. Cara, você tentou 3 vezes, seu colega tentou 3 vezes. Não vai adiantar vocês tentarem a quarta, quinta, sexta, enfim. Então, pensem na crico, entre aspas, de forma mais precoce. Você tem possibilidade, por exemplo, de fazer uma crico com o paciente saturando 94. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Tá? Você não expõe seu paciente a risco, certo? Então, e a maioria das cricos são feitas, né, na verdade, já num cenário de PCR. Tá? Passa longe de ser o ideal. Tá? Passa longe de ser o ideal. Cara, tentou, não conseguiu. Se um colega mais experiente que você tentar, não conseguiu, cara, é uma situação de risco. Tá? Se vocês tiverem dispositivos supraglóticos, se vocês não conseguirem ventilar esse paciente, se vocês não conseguirem oxigenar esse paciente, é crico. Tá? E óbvio, se você usar o dispositivo supraglótico, você não precisa que esse paciente desature. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Para eu passar uma máscara laríngea no paciente, o paciente precisa estar saturando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Então, pensem em crico de forma, entre aspas, mais precoce. Tá? Pessoal, e outra coisa, Gabriel. Na última turma agora, o pessoal juntou lá, a gente tem um conhecido que tem uma empresa de materiais médicos, eles orçaram lá direto com eles, não foi nem eu que orcei não, só passei o contato. Uma máscara laríngea, adulta, R$ 22. Um buge, R$ 20. Então, né, não é algo assim que não pode deixar de ter, né? Assim, isso a gente tá falando de um buge mesmo, tá? Isso aqui, ó, é feito de passador de fio. Então, assim, óbvio que não é o ideal, tá? Mas, assim, cara, você compra isso aqui na ferragista e faz, sei lá, 40 bugi, tá? De novo, não é o ideal, mas se você for extremamente pão duro e não quiser gastar R$ 20, você pode gastar 30 e fazer 40 bugi, tá? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar também, por exemplo, se o paciente estiver muito bem, se o paciente estiver ventilando, conseguir ventilar esse paciente, não ninguém conseguir entubar, só que a gente ventila esse paciente, você pode pensar inclusive em, que a gente que fala aqui, de emergir esse paciente. Então, voltar atrás, vamos colocar assim, na sedação desse paciente. E que é a grande questão nesse ponto, tá? E aqui é um fluxograma feito para anestesia. Tá? Não, assim, não é um fluxômetro feito para emergência. A grande questão aqui é se o paciente vai manter a indicação de tubo. Tá? Ele vai voltar ao drive, etc., mas ele vai manter a indicação de tubo. Tá? Beleza. Bora. Aqui uma coisa que eu acho interessantíssima, que eu chamo a atenção para vocês se o paciente tem algum preditor de VL difícil, sempre pensem no segundo colega, tá? Então pensem nesse auxílio já. Mantenham o material de crico à mão, tá? Material de crico. Ó, anotem aí que a lista de material de crico é grande, tá? O que você precisa para fazer uma cricostomia? Uma lâmina 11, um buge e um tubo 6.
e o conhecimento. 4 itens. Tá? Você tem essa lista, né? Então, o material de clico à mão. Tá? Uma coisa que eu acho muito interessante desse guideline aqui, ele traz sempre a figura do corredor. Tá? Então, aquele cara, sabe, precisa chamar alguém, precisa pegar alguma coisa na farmácia, enfim, cara, o membro da equipe que vai decompor a equipe para ir correr é um membro só para isso, tá? Então eu acho bem legal essa proposta dele, vou colocar assim. Pode passar. E aqui é a crico, tá? Então, numa situação de não entubo, não ventilo, tá? Então, que eles falam cico, né? Can't intubate, can't oxygenate. Aqui a gente fala em nino, né? Não entubo, não oxigênio, não entubo, não ventilo, enfim. Você tem que abordar a VAL de forma anterior, vamos colocar assim. Tá? E aqui a gente está falando de crico, que é o fono que ele traz aqui, que é o front of airway, front of neck airway, tá? Que é crico, tá? Aí se você vai fazer por punção, se você vai fazer cortando, enfim. O que a gente tem hoje? Melhor, disparado, corte, tá? Corte. Inclusive mais, por exemplo, do que a gente tem um material hoje, né? Um kit próprio, vamos colocar assim, para cricopropulsão que você já passa a cama de tráqueo, vamos colocar assim, tá? O cirúrgico, vamos colocar assim, ele consegue ser mais efetivo, tá? Detalhe importante, não fiquem confiantes por vocês terem cirurgião no plantão. O cirurgião está muito acostumado a fazer tráqueo, não crico, tá? Via aérea falha, cara, não consigo entubar, não consigo oxigenar, é crico, não é tráqueo, tá? Então, treinem crico. Quem está disposto a entubar um paciente tem que estar disposto a fazer uma crico, tá? Isso é assim, máxima, tá? Ah, não, eu estou disposto a entubar. Beleza, você tem que estar disposto a fazer crico, tá? Pode Que passar, é a Maurício. aula da semana que vem, né? Com o Dr. Felipe Belo. Em relação à confirmação, a gente falou também que é ver capnografia, tá? Eu não vou me delongar também, que a gente já estourou o tempo, inclusive. Pode passar. Pode passar também. Acho que acabou, Gabriel. Isso aí. Não, tá o Gabriel. Então, pessoal, é uma aula que geralmente a gente dá no curso aí 2 horas e meia, até mais do que isso. Tá? Eu acho que essa aqui é a aula que eu mais falo, né, Leandro? É. Isso aqui realmente Assim, na verdade, bastante toda coisa. essa primeira etapa do curso Sala Vermelha, vocês veem que é muito prático, né? Então, é por isso que a gente sempre convida para estar vindo fazendo nosso curso ou outro curso de qualquer empresa, assim, né? Um ACLS, um ATLS, enfim. Justamente porque o curso tem que ser teórico prático, né? Você tem que pôr a mão, né? Então, acredito eu que semana que vem o Dr. Felipe vai trazer a peça cirúrgica, porque ele gosta bastante, né? Então... Essa peça já está guardada tem uns 3 anos, né? E aí, na aula prática, a gente faz a crico, né? Então, e é muito próximo da realidade. Então, é bacana por causa disso. Pessoal, a gente não trouxe um caso clínico hoje, porque eu vou fazer um relato de caso, tá? Então, eu estava de plantão no SAMU e a minha unidade de suporte avançada foi acionada para fazer um resgate numa situação não em tubo numa unidade de saúde,
tá? Chegando lá, me deparei com a situação de uma mulher jovem, 35 anos, com crise de asma grave, tá? Não foi a primeira crise dela, já tinha tido várias crises com intubações, com passagem por UTI. Enfim, um paciente gravíssimo. Na hora que eu cheguei, tinha 2 colegas médicos que não conseguiram entubar o paciente, não lembraram da máscara laríngea, né? E aí o paciente, na hora que eu adentrei, o paciente estava em PCR, tá? Rapidamente peguei meu buge, né? A minha enfermeira da USA já assumiu como líder da PCR para coordenar tanto a RCP como as medicações, e eu fui para a via aérea desse paciente. Eu costumo brincar que esse paciente me marcou muito porque eu na cabeceira, assim que eu intubei, que eu passei o buge, né, a gente usa uma técnica que a gente já deixa o tubo engatilhado, na hora que eu passei o buge, que eu empurrei o tubo, eu levantei a cabeça, que eu olhei pro condutor da minha ambulância, ele fez assim, ó, como se fosse assim, não é possível, é muito fácil, né? Mas é fácil porque a gente faz toda uma preparação, todo um treinamento. Consegui entubar, realmente não tive nenhuma dificuldade, né? Não era uma lampate, vamos dizer aí, que seria talvez um 4, mas né, é um 3, não era nada demais. Prossegui com a RCP do paciente, o paciente retornou à circulação espontânea, mas, porém, por conta dessa parada enfim, e da gravidade da doença, o paciente foi a óbito, tá? Então, é um paciente que talvez, numa situação de sucesso na intubação, talvez esse paciente não teria um desfecho tão trágico, tá? Já tem muito tempo que aconteceu isso, né? E eu gosto sempre de estar contando para a gente ver que acontece no nosso dia a dia. Então, a situação era daquela que normalmente a gente ouve falar, que é um plantão tranquilo, que não chega nada grave, e nesse dia chegou e teve essa fatalidade. Alguma coisa de consideração final, Gabriel? Acho que não. Só a questão assim, lembrem-se do que vocês têm de auxílio, tá? Que seja de um colega mais experiente, seja de uma máscara laríngea, porque a gente falou aqui, gente, uma máscara laríngea R$22. 22, assim, você não come um Big Mac por R$22, tá? Talvez você salve uma vida com R$22. Então, é o tipo de coisa que a gente fala no curso também, assim, cara, beleza, meu serviço não disponibiliza. A gente sabe que é uma realidade no Brasil, tá? E se o seu serviço não disponibiliza, duas coisas, né? Das duas, uma. Ou repense onde você tá? Ou se prepare ao mínimo, tá? Prepare ao mínimo. Então, hoje a gente já tem, né? Os meninos já falaram sobre. A gente já tem torniquetes mais acessíveis. Eu não vou falar acessível porque ainda é um valor um pouco mais elevado, mas bem mais acessíveis do que já foram, tá? E, cara, uma máscara laríngea de primeira geração, R$22. Então, se vocês não têm condição de sair do lugar onde vocês estão, sei que o mercado de trabalho hoje está muito, muito, muito complicado. Pelo menos preparem-se para o que pode acontecer. Tá? Preparem-se para o que pode acontecer. Então, é o que a gente fala, né? Quanto vale uma vida? Então, às vezes com R$22 você vai salvar um paciente, você vai salvar uma vida. Pessoal, fazendo 7 Ps,
lembrando do que eu falei, que 10% é técnica e os outros 90% é apenas esse medo de que entubar é difícil, tá? Você se preparando, fazendo os passos, vocês vão ver que a taxa de sucesso de intubação de vocês vai aumentar exponencialmente. Se puder fazer um curso teórico-prático, faça, tá? Porque isso aí já foi feedback de ex-aluno, de mandar mensagem pra gente falando que até a enfermagem reparou na confiança de que ela chegou para aquela situação de intubação, né? Por conta de ter feito o curso e se preparado, tá? Semana que vem, Dr. Felipe vai vir com o crico. E na outra semana encerramos o primeiro módulo com regulação, com a doutora Larissa, eu e o Dr. Felipe. Agradeço aqui mais uma vez à Associação Médica, né, ao CEREM e à Cursar por estar disponibilizando. E a gente fica à disposição, tá? Nas redes sociais, no Instagram, Dr. Leandro Amorim, no Limonge. Qual que é o seu Instagram? Gabriel_Limonge. Gabriel_Limonge. E no grupo, tá, pessoal? Essa semana eu vou mandar lá os temas que a gente está escolhendo para o segundo módulo, para vocês darem ideias também. A gente abre umas votações lá, umas enquetes. No mais, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.